Boa tarde, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, vereador Heriberto de Souza, por meio de quem cumprimento os demais membros desta Casa Legislativa, forças policiais, integrantes das forças policiais, conselheiros tutelares, professores, professoras, servidores do Poder Judiciário, cidadãos e cidadãs aqui presentes. Inicialmente, presidente e vereador Alisson, eu que me sinto honrado pelo convite, agradeço bastante para discutir esse tema de bastante relevância, e um problema que atinge muitas famílias e jovens e adolescentes, não só de Cajazeiras, mas do mundo inteiro, né? O vereador Alisson foi muito feliz quando comentou que seria necessário uma união, uma conjunção de forças para que procuremos medidas para combater o tráfico, para combater o consumo de drogas. É uma guerra, na verdade, é uma verdadeira guerra, né? Então, a gente precisa dessa conjunção de forças de toda a sociedade, de órgãos públicos, policiais, judiciário, executivo, legislativo, enfim, sociedade como um todo. Senhores, eu vou fazer uma pequena abordagem aqui sobre a legislação que regulamenta o combate, a legislação antidrogas, que é a Lei 11.343. Essa lei, ela regulamenta tanto o aspecto de política pública, né, quanto a questão repressiva, que é a questão de política criminal, de repressão ao tráfico de drogas. E eu queria evidenciar, inicialmente, que é o espírito, que na verdade é a verdadeira, no meu entender, seria a maneira mais eficiente. Óbvio que a gente está num ambiente aqui de debatermos qual seria a melhor forma de abordagem e como a gente pode combater o tráfico de drogas de maneira eficiente, mas considerando primordial e mais interessante seguir o aspecto de política pública, de prevenção, né? Então, essa lei, ela traz essas duas vertentes, essa primeira de um aspecto de política pública e depois a questão repressiva do ponto de vista político-criminal, do ponto de vista jurídico-penal. E o primeiro ponto da lei é instituir o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, que seria o conjunto aí de princípios, regras, critérios, recursos humanos, materiais, que envolvem a política e planos e programas de ações sobre drogas, né? No combate ao tráfico, no combate ao consumo de drogas ilícitas. Obviamente, incluindo os sistemas de políticas a nível estadual e a nível municipal. A lei busca essa integração de todo o sistema. Então, fica criado o SISNAD, né? E essa atuação, ela fica articulada com o Sistema Único de Saúde e com o Sistema Único de Assistência Social. Então, aí a gente percebe que a lei trata a situação mais como um caso de saúde, mais como um caso de assistência social, não somente como uma situação de atuação do direito penal, que na maioria das vezes é dado relevância mais à parte repressiva do que à parte preventiva, que a gente precisa discutir mais essa atuação preventiva. Pois bem, então a finalidade desse sistema é fazer essa articulação, essa integração, né, entre todos os entes, Estado, União, município e a sociedade, órgãos, a sociedade civil, enfim. E com essas três, que eu posso enumerar aqui três vertentes. A vertente da prevenção ao uso indevido, da atenção e da reinserção social do usuário de drogas e dependentes, né? E a quarta vertente ficaria com a repressão à produção não autorizada. Interessante aqui
que eu vou até destaquei, um dos princípios que estão previstos, que estão taxados aqui na Lei Antidrogas, é o artigo 4º, inciso 7, que diz: articulação com os órgãos do Ministério Público, do Poder Legislativo e Judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do sistema de políticas sobre drogas, que foi inclusive aqui mencionado pelo vereador Alisson na sua fala. Pois bem, senhores, a gente tem como objetivo, considerando essas finalidades que estão previstas na legislação, contribuir para a inclusão, considerando essa primeira vertente de prevenção e atenção e reinserção social do usuário e dos dependentes, seria contribuir com a inclusão do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável à atividade, ao uso de drogas, né? Que tudo começa com o uso, muitas vezes recreativo, e a partir daí vai evoluindo. Quando o indivíduo não entra já na parte criminal, ele já passou por vários estágios em que já devastou o ambiente familiar. Então aí já foi gerado todos os problemas que o consumo de drogas pode gerar para um indivíduo e aos seus familiares. Pois bem, outro objetivo seria a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas, que, de certa forma, a gente está tentando aqui nesta oportunidade, né? É discutir o tema, é falar sobre o assunto, é propor medidas no intuito de combater esse mal. Integração de políticas de prevenção e a atenção e reinserção, que é praticamente um tema que é abordado durante toda a lei. A lei tem pouco mais de 60 artigos, a maioria trata sobre a questão dessas três vertentes, né? Três vertentes que se refere à prevenção, atenção e reinserção social. Quanto à questão da competência, está aí a União para elaborar esse plano nacional e dos demais entes, União, dos demais entes, estados e municípios, para fazer a execução do plano. Obviamente, sempre com a colaboração da sociedade. Eu destaquei também aqui alguns objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, e os senhores perceberão que ele sempre está fundamentado na questão da prevenção, atenção e reinserção social. Quando ele fala de promover de forma interdisciplinar a integração dos programas, viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas, e o item muito interessante aqui do objetivo: priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com estabelecimentos de ensino, sociedade, família, para a prevenção e o uso de drogas. Aqui ele cita todos os ambientes em que deve ser discutido a questão do uso de drogas, deve ser orientado, que começa com a família, com a educação dentro de casa, né? Em seguida, vai para o ambiente escolar, daí a importância dos professores em orientar os jovens, os adolescentes, que essa não é uma boa escolha. O indivíduo, a criança, o adolescente, o jovem que faz a utilização de drogas, não sei qual seria o adjetivo atual, que a gente geralmente trata no colégio, mas não é aquele cara descolado. Na verdade, o indivíduo que usa drogas, ele está, posso usar essa palavra, condenado a ser considerado futuramente um cliente, né? um dependente e um indivíduo que vai necessitar de utilizar a política de reinserção social. Ele será, na verdade, um paciente do Sistema Único de Saúde, no mínimo, né? Inclusive, já há uma identificação como o transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, identificada pela CID. Então, a própria
próprio sistema já trata como uma questão de saúde pública, né? Já considera, é uma doença. E partindo dessas três vertentes, a gente pode falar um pouco aqui sobre a questão da prevenção, que seria, como foi mencionado, a redução desses fatores de vulnerabilidade, a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção, que isso pode ser feito por meio de diversos programas, esporte, discussão sobre o assunto dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente familiar. A gente vê vários projetos aí na mídia que têm sucesso nessa reinserção, nessa ideia, nessa vertente de proteção e de prevenção ao uso de drogas, inclusive no ambiente da música também. Não é isso, vereador? Então, são fartos os exemplos de sucesso no que se refere à prevenção e à redução desses fatores de vulnerabilidade ao incluir o adolescente e o jovem na sociedade, indicar que o uso de drogas não é interessante, não vai ser um prejuízo, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista familiar. Vai lhe trazer bastante prejuízo. Das atividades de atenção, que já seria a segunda fase, né? A gente tentou fazer aquela atividade de prevenção, não deu certo, o indivíduo já utilizou, já está na condição de dependente, então a gente usa essa vertente de tratamento, né? Tratamento, acolhimento e reinserção social. Aí já vem a vertente de visar a melhoria da qualidade de vida desse indivíduo, né? E do redução de riscos à saúde dele e do ambiente familiar. Já entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Assistência Social, na situação a nível municipal, representado pelo CREAS, pelo CRAS. E quais seriam os meios, né, que a gente pode utilizar? Como já foi falado aqui, já foi mencionado, por meio da educação, dentro do ambiente escolar, do trabalho. O trabalho dignifica qualquer indivíduo, então, muito importante essa reinserção por meio do trabalho e o tratamento direto do usuário dependente de drogas. Na própria legislação de drogas, há uma previsão, né? Na verdade, uma previsão de internação por meio do recurso hospitalar, naquela situação mais grave, onde o indivíduo vai ser internado, seja de maneira voluntária, quando ele consente com a internação, ou seja, de maneira involuntária, quando há aí um pedido de algum familiar, obviamente não há um consentimento do dependente, até porque muitas vezes ele já está na condição de dependência, então, muito difícil. Não é fácil, essa luta contra a dependência não é fácil. Inclusive, quando eu estava, hoje no horário do almoço, eu estava vendo uma chamada, uma reportagem de um programa de TV, que passará hoje à noite, em que ele tratou na manchete, dizendo que tratando sobre a questão do combate a drogas, coincidentemente, e ele falava que uma senhora já estava com a 7ª tentativa de resgate, né? A 7ª tentativa de deixar o vício, né? Podemos dizer. Então, não é uma luta fácil, realmente é muito difícil, por isso que a gente precisa da integração de todos os órgãos da sociedade, da família, da escola, como forma de prevenir, se for o caso, posteriormente remediar com essa política de reinserção social. Se o indivíduo necessitar desse internamento, dessa internação, será feito um plano individual de atendimento. Esse plano será elaborado para que seja acolhido da melhor maneira possível. Eu separei também aqui algumas citações legislativas no que se refere aos incentivos que são de tão importante que é essa política de prevenção e reinserção, alguns incentivos que são dados pela própria lei, notadamente por meio do Fundo Nacional Antidrogas, também criado por essa lei,
para instituições privadas que promovam essa reinserção social. Então, a lei se articula nesse sentido de direcionar recurso para que essas políticas de prevenção e reinserção sejam valorizadas. Ressaltar que a gente tem um aspecto legislativo, tem uma lei que é perfeita. A gente, inclusive outras legislações, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, são várias legislações que têm um conteúdo em abstrato de forma bem articulado, mas muitas vezes a gente falta a execuibilidade, a execução desses comandos. A gente vê muita dificuldade, às vezes pela falta de recurso, às vezes pela falta de mobilização, mas enfim, a nossa legislação ela está bem articulada para a aplicação de todos esses aspectos, né? Principalmente, notadamente, do aspecto da prevenção, né? De política pública sobre o combate ao uso de entorpecentes, né? Ao uso de drogas. Se for o caso de um acolhimento por adesão e permanência, isso pode ser feito por meio de clínicas particulares, né? Isso acontece bastante quando clínicas têm essa comunidade terapêutica acolhedora. Então, também pode ocorrer, fora do ambiente extra-hospitalar, esse acolhimento perante comunidades terapêuticas. Muito bem. Não conseguimos fazer... houve uma falha na prevenção, a questão da reinserção, aí partiremos para o aspecto jurídico penal, né? E aqui que, na verdade, eu vejo que às vezes é invertido essa situação. Às vezes é utilizado mais o aspecto jurídico penal no intuito de repressão, e aí deixamos o aspecto preventivo de lado. No próprio capítulo, no que se refere à repressão, a gente percebe que a legislação ela tem evoluído no sentido de tratar o usuário de drogas realmente como uma pessoa que necessita de cuidados médicos, né? Inclusive, da legislação anterior, que foi revogada, que foi a Lei 6368, ela previa um crime, um tipo penal de usuário em que a pena era de 6 meses a 2 anos, né? Havia uma previsão de uma restrição de liberdade, uma pena restritiva de liberdade. E com essa atualização, com a mudança desse cenário, percebendo que seria um caso de saúde pública e de assistência social, essa lei, a lei atual, não mais prevê a pena restritiva de liberdade, mas sim penas restritivas de direito, né? Que seria advertência, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas de comparecimento a programa de curso educativo. Ou seja, dando atenção àquele aspecto de reinserção e aquela ideia de prevenção, né? De cuidado do indivíduo usuário de drogas, né? E quanto à parte criminal, propriamente entrando nos crimes, notadamente em relação ao crime de tráfico de drogas, houve um aumento, né? Houve por se considerar um crime gravíssimo, considerando sua pena em abstrato, houve vários dispositivos da lei que tratam de uma forma bastante gravosa o crime de tráfico de drogas. Não à toa tem uma previsão de 5 a 15 anos, né? E principalmente houve uma atenção especial ao grande traficante, né? Porque foi identificado que na maioria das vezes o indivíduo que é preso seria aquele pequeno traficante, aquele que está ali na ponta do iceberg. Então ali por detrás tem muito quem financia o tráfico, quem tem realmente aquele grande traficante que merecia ser atingido, né? Então aí tem várias previsões legislativas no sentido de ser mais, ter uma punibilidade maior, um aumento da pena no que se refere ao grande traficante, né?
Inclusive, previsão de aumento de pena quando a prática da atividade ocorre, por exemplo, próximo a escolas, atinge adolescente, criança, adolescente, entre estados da federação, né, transnacionalidade também, quando se trata de crime de tráfico internacional. E também a previsão de procedimentos especiais. Foram criados institutos especiais de investigação e instrução criminal, né, infiltração de agentes, são medidas que foram utilizadas exatamente considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, né? Inclusive, há uma própria disposição, há na Constituição uma disposição que todo o recurso utilizado na fabricação, na distribuição, venda de drogas, ele pode ser e deve ser confiscado pelo Estado. Estado, como eu digo, Estado no sentido de administração pública, vai ser confiscado e, na maioria das vezes, aquele recurso vai ser utilizado pelo Fundo Nacional Antidrogas, inclusive fazendo essa distribuição para entidades privadas que trabalham com a prevenção e com a reinserção do indivíduo dependente e usuário de drogas. Só para ter uma noção da quantidade de recurso que é despendido para combate ao tráfico e combate ao uso de drogas, né? Eu puxei um dado aqui da internet, que em 2017 as despesas atingiram o valor de 1,8 bilhão de reais, né? Nos decorrer dos anos houve um decréscimo, mas ainda assim está na cifra de quase R$500 bilhão o gasto em relação ao tráfico, em relação ao combate de drogas. E a ideia, senhores e senhoras, aqui é debatermos sobre o tema, é criarmos um ambiente, ideias de maior eficiência. E o que seria ser eficiente? É você fazer o máximo com menor, utilizando o mínimo de recurso possível. Então a ideia aqui é a gente conversar, a ideia dentro do ambiente familiar é os pais conversarem com os filhos, esclarecer, os jovens nos colégios, aqui a plateia composta em sua maioria por jovens, não é usuário de drogas. O uso de drogas não terá nenhum benefício para os senhores e para as senhoras. Vocês só terão prejuízos. Muito bem. Aqui foi apenas uma exposição de uma visão geral. A gente percebe, como eu falei anteriormente, que a legislação ela está bem articulada. A gente precisa executar essa lei, a gente precisa buscar meios de executar essa lei gastando o mínimo de recurso possível, que a gente sabe das limitações financeiras da administração pública, né? A gente tem consciência dessas limitações, mas a ideia sempre é essa, se tornar, buscar ideias eficientes no combate ao tráfico de drogas e ao consumo de drogas. E ter aquela ideia de que temos também obrigações, né? A gente está sempre acostumado a reivindicar os nossos direitos, mas nós como cidadãos devemos ter consciência que nós temos obrigações também. E essas obrigações, repito, dos pais para com o filho, dos professores para com os alunos, entre si, o respeito recíproco entre todo e qualquer indivíduo. Muito bem. Permita-me uma parte, Vossa Excelência. Eu queria saber de Vossa Excelência se tem algum levantamento dos últimos 6 meses se foi apreendida alguma quantidade de drogas na cidade de Cajazeiras e região, e nas suas ações, onde nos chamou a atenção, nas destinações de verbas oriundas das execuções penais, onde ajuda
as casas de idosos daqui da cidade de Cajazeiras, da região, e a amiga Ediene, que é gestora da Casa Boa Nova, nos procurava antes de iniciar a sessão, querendo saber como proceder para ser beneficiado com essas ações de Vossa Excelência através da vara das execuções penais. E se tem um levantamento, nem mais nem menos, só uma ideia, para termos uma ideia, já que Vossa Excelência está de parabéns pelos serviços prestados à frente da vara das execuções penais na questão das drogas. Só um levantamento, mais ou menos, e como proceder para ser parceiro. Isso, quanto à questão do levantamento dos dados estatísticos de Cajazeiras, nós estamos fazendo esse levantamento, inclusive, no final do mês de maio, nós teremos uma correição geral na comarca de Cajazeiras. O corregedor geral, inclusive, acho que a casa já foi oficiado, né, informando sobre essa correição geral, ocasião que será reavaliada, será avaliada eventuais pontos que devem ser melhorados no que se refere à prestação jurisdicional. Estamos fazendo todo o levantamento de estatísticas por crime, pela quantidade de drogas apreendidas local. Inclusive, poderemos compartilhar com esta Casa Legislativa. No que se refere à distração de recurso, a gente realmente destinou algum recurso para a execução penal, que a gente percebe que, no que se refere a aspecto mais repressivo, né, o indivíduo que entra como usuário de drogas, geralmente ele vai para, por pouco tempo, ele está na condição de autor, ele está na condição de réu, e ele leva toda a família para dentro daquele ambiente criminal. O indivíduo que está preso, geralmente vai preso por ser um crime grave, uma pena alta, e aí, na maioria das vezes, o que ocorre é que ele, às vezes, uma esposa, às vezes uma irmã, geralmente é apreendida tentando inserir droga dentro da unidade prisional, né? Isso acontece bastante, é muito cotidiano a gente ter autuações em flagrante de parentes, né? Na sua maioria a utilização de mulheres, às vezes, talvez, muitas vezes pressionada, acredito que quase que absolutamente, porque eu acho que é muita coragem do indivíduo tentar entrar dentro da unidade prisional com entorpecente, né? Da forma que a imaginação humana possa chegar. Em relação à destinação de recurso, eu sou juiz titular do Juizado Especial e a gente arrecada recurso por meio das transações penais. É uma pena restritiva de direito, que seria a prestação pecuniária. O indivíduo, quando comete um crime de menor potencial ofensivo, geralmente vai para a audiência preliminar e a gente faz essa transação penal. Transação a gente arrecada por meio da prestação pecuniária e a gente destina para órgãos públicos, para instituições privadas que têm fins sociais. E é simples, vereador. Basta a entidade requerer o cadastro junto ao Juizado Especial. Inclusive pode procurar a chefe de secretaria, dona Norma, aqui presente. Ela pode passar as orientações, é feito um cadastro prévio, com a identificação do órgão, CNPJ, e posteriormente a gente vai destinando e fazendo uma divisão ali entre os órgãos que já estão habilitados e de acordo com a demanda, o que vai aparecendo e vão requerendo, a gente vai contribuindo. Então, podem procurar o Juizado Especial de Cajazeiras, estaremos à disposição. O recurso não é vultuoso, né? Mas dá para a gente fazer uma divisão e direcionar. Ok? Satisfeito. Estourei meu tempo? Falta um minuto, né? Pronto, senhores, agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Muito feliz em participar aqui da sessão. Tema, como foi dito, de uma importância relevantíssima. E a gente sempre espera que a gente consiga produzir, consiga tornar eficiente esse combate ao uso de drogas. Agradeço a todos e uma boa tarde.